Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver hoje as condições e impedimentos do matrimônio. Aí o Catecismo, a questão 839. Deixa eu ver se é isso. Que é necessário para contrair validamente o matrimônio cristão? Para contrair validamente o matrimônio cristão, é necessário estar livre de qualquer impedimento matrimonial dirimente e dar livremente o próprio consentimento ao contrato do matrimônio na presença do próprio pároco ou de um sacerdote devidamente autorizado de duas testemunhas. Então, o matrimônio, ele é um sacramento que Deus instituiu, que une um homem e uma mulher, mas o homem e a mulher devem aceitar livremente. Antigamente, muito antigamente, quem arrumava tudo isso eram os pais, né? E aí tinham que aceitar. E nesta aceitação do que os pais arrumaram, já tinha liberdade. Hoje, bom, cada um escolhe os seus e às vezes não escolhe como os pais escolhiam, né? E não tinha aquele consentimento. Hoje o diabo investiu muito contra o matrimônio, mas a liberdade não é a libertinagem. A liberdade é que tem no Brasil, deve ter mais de 200 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, a maior parte é mulher. Escolha o homem, as mulheres dentre a multidão de homens, e os homens dentre essa multidão de mulheres escolha um. Aí namorem e se estão dispostos a unir-se para até a morte, casem. Vamos ver depois essa questão do impedimento dirimente, mais para frente. Aí o que é necessário para contrair o matrimônio cristão? É necessário estar livre de impedimentos matrimoniais, impedientes, vamos ver mais para frente o que isso quer dizer. Estar instruídos nas verdades principais da religião, estar em estado de graça, não estando em graça, cometeria-se um sacrilégio. Então, a pessoa deve ser livre. Vamos ver em que sentido é essa liberdade mais para frente. Depois, como somos cristãos, devem estar instruídos na religião. O que é o sacramento, para que a finalidade do sacramento. Não é preciso uma cátedra de teologia para isso, mas saber como cristão que vai se unir para uma união cristã, não? Senão vira uma união como qualquer outra união. E não é como qualquer, é uma coisa sagrada, é um sacramento. E aí quem se une em matrimônio deve se confessar antes. Aí nós falamos do matrimônio cristão, 2 batizados que vão se unir em um só corpo e uma só alma. Como é um sacramento de vivos que chamamos, ou seja, a pessoa deve estar com a vida de Deus na alma. Quem casa em pecado comete um pecado a mais. O casamento é válido, mas a graça do sacramento fica impedida pelo pecado. Aí quando se confessar, se remove. Mas ninguém quer começar mal o começo, né? Se começa mal no começo, imagine como isso vai se terminar. Então, a confissão é de suma importância para os dois. Aí vamos ver agora, quem são os impedimentos matrimoniais? Que são? Os impedimentos matrimoniais são certas circunstâncias que tornam os matrimônios ou inválidos ou ilícitos. No primeiro caso, chama-se impedimentos dirimentes. Ou seja, esses impedimentos com esse nome de dirimentes se tornam o matrimônio inválido. E no segundo, impedimentos impedientes. Aí aqui vai falar, vamos dar um exemplo de um impedimento dirimiente. Impedimentos dirimientes são, por exemplo, a consanguinidade até o 3º grau. Então, por exemplo, primos de 1º, 2º, 3º grau. O parentesco espiritual, por exemplo, o padrinho não pode casar com a afilhada. E o afilhado não pode casar com a madrinha. De batismo e de crisma. É um parentesco espiritual. O voto solene de castidade, por exemplo, alguém que fez por promessa a Deus o voto de viver em castidade perfeita, ele está impedido de se casar. Isso pode ser um voto feito na vida religiosa, não voto perpétuo, solene, ou voto particular. Aí, se a pessoa se arrepender,
precisa de uma dispensa desse voto particular. Antigamente tinha pessoas que viviam a religião numa vida solteira, acabavam fazendo esse voto, e aí depois aparecia um pombo, né? E o que fazer para poder voar para o ninho? Tinha que remover a promessa. Aí uma autoridade pode fazer isso. Depois, a diversidade de cultos. Um católico casa com católico. Os protestantes têm um monte para eles, e nós, graças a Deus, somos a maioria, temos um monte para que os senhores se casem entre católicos. Aqui eu não vou nem dizer entre fervorosos e menos fervorosos, mas que seja da mesma, que creem nas mesmas coisas. Isso é suficiente. Aí o fervor, como dizia São Paulo, que a mulher santifica o marido e o homem santo santifica a sua esposa. Aí, mãos à obra. Mas quando são de religiões diferentes, começamos mal também. Vai batizar os filhos aonde? Aí vira aquelas estupidezes. Se casa um judeu com um cristão, aí batiza e depois circuncida. É uma estupidez isso. Aí se casa entre protestantes, batiza na igreja e depois apresentam lá no templo herético. Não é isso que acontece? Aí então planta a graça e arranca a graça. O outro põe a desgraça, a gente arranca quando põe a graça. E fica nessa. E depois, no andar da carruagem, essas crianças não terão nenhuma religião. Então, casarem batizados na mesma religião e professar a mesma religião para levar os filhos a Deus pela mesma religião e aqui como católicos na nossa santa religião católica. Agora, um exemplo de impedimentos impediente. Por exemplo, um voto de castidade simples. O solene é que se faz como um franciscano, um carmelita, voto solene. O simples é quando a gente faz uma promessa. Então vamos supor que um homem solteiro, uma mulher solteira fez promessa de voto de castidade, e é um voto simples, então pode-se dispensar para poder casar. Mas não pode casar com esse voto ativado, digamos assim. São os fiéis obrigados a manifestar a autoridade eclesiástica os impedimentos matrimoniais que conhece? Sim, os fiéis são obrigados a manifestar a autoridade eclesiástica os impedimentos matrimoniais que conhecem, e é por isso que os párocos fazem as publicações, isto é, leem os pregões dos que vão se casar. Então os senhores devem ter visto na paróquia, quando alguém vai se casar, na paróquia do noivo, alguns domingos, durante a missa, diz fulano, beltrano, não sei o que, vai se unir em matrimônio com a beltrana, fulana, não sei da onde. Então, vamos supor que os senhores estão lá ouvindo que fulano vai se casar. E sabe que fulano está casado há muito tempo com a dona beltrana, não sei da onde. Aí os senhores são obrigados a ir ao padre e falar: padre, olha, esse fulano aí é casado. Ele vai se casar de novo. Quem sabe não fala, peca. Não é fofoca, né? A gente, quando gosta de falar do que não deve da vida dos outros, todo mundo fala facilmente. Agora, quando tem que denunciar, aí é o demônio mudo, tem que falar. Porque aquele matrimônio vai ser inválido. Não pode casar 2 vezes, salvo que se está viúvo, não que o matrimônio acaba com a morte. Vamos supor que o homem vai se casar. Aí os senhores sabem que é um franciscano. Porque era amigo de infância, escuta o nome dele, sabe que ele está lá no convento e ele vai se casar com a dona menina. Não pode. Ele tem voto solene de castidade. É só falar: padre, olha, esse fulano aí eu lembro, amigo de infância, entrou no convento há muito tempo, então tem que denunciar os impedimentos. Agora, nós não podemos, quando sabemos o impedimento, anunciar os 4 ventos, para não difamar a pessoa. Então chega na autoridade, diz para a autoridade, e a autoridade vai resolver. Quem ventilar isso aos 4 ventos peca mortalmente também, por difamar a pessoa. Tem um princípio que diz que todo mundo tem direito à sua fama boa, seja ela verdadeira, seja ela falsa. Então não podemos tirar a boa fama de ninguém. Então chega na autoridade, que a autoridade vai resolver sem ventilar isso
na torre da igreja, no megafone, para todo mundo saber que ele era um pilantra. Não, isso não pode ser feito. Quem tem o poder de estabelecer impedimentos matrimoniais, de dispensar deles e de julgar da validade do matrimônio cristão? Quem tem esse poder? Só a igreja tem o poder de estabelecer impedimentos, de julgar a validade do matrimônio entre cristãos, assim como só a igreja pode dispensar daqueles impedimentos que ela estabeleceu. Então, por exemplo, tem primos de terceiro grau. A igreja pode dispensar? Pode. Tem casamento entre primos que é válido. Agora, o juiz pode? Não pode, porque é um sacramento, quem manda no sacramento é Deus e a sua igreja. Por que só a igreja tem o poder de estabelecer impedimentos e de julgar a validade? Só a igreja tem o poder de estabelecer impedimentos, de julgar a validade do matrimônio, de dispensar de impedimentos que ela própria estabeleceu, porque não se podendo separar no matrimônio cristão o contrato do sacramento, também o contrato cai sobre a alçada da igreja, porque só a ela, Jesus Cristo, conferiu o direito de promulgar leis e decisões acerca das coisas sagradas. Então, por exemplo, quando nós vemos hoje neste mundo sem Deus um divórcio civil, o divórcio civil não toca nem de perto a união matrimonial sacramental. Às vezes acontece que fizeram um divórcio civil, cada um vai para um canto. Mas diante de Deus estão casados. Quando vai acabar o matrimônio católico? Quando um dos dois morrerem. Não tem como ficar casado com uma pessoa que a outra morreu. Não tem. Quando a outra morre, o outro está livre do matrimônio. Agora, o divórcio civil é por causa do matrimônio civil. E o matrimônio civil para um cristão não vale o que o gato enterra. Nada. Para nós não é nada. É só o nome, depois repartir heranças, quando é o caso, diante dos homens, mas aquilo não presta para nada diante de Deus. Quem vive só com matrimônio civil vive em pecado. Porque o Estado, os homens, não têm poder de unir dois diante de Deus. É só a igreja que tem esse poder. Pode a autoridade civil dissolver com o divórcio o vínculo do matrimônio cristão? Não. O vínculo do matrimônio cristão não pode ser dissolvido pela autoridade civil, porque esta não pode ingerir-se em matéria de sacramento nem separar o que Deus uniu. E foi o próprio Deus que disse, né? Não separe, que o homem não separe o que Deus uniu. Será uma só carne. O homem deixará seu pai, a mulher sua mãe, se unirão e será uma só carne. Então, é só a morte que separa o casado. Hoje em dia, inclusive dentro dos meios eclesiásticos, falo muito de anular matrimônio. Então, queimou arroz, brigam, a primeira briga, que é normal acontecer essas coisas, até terem virtudes para lidar um com o outro, aí vai lá e anula. Não existe isso. A nulidade é um processo que mostra que nunca houve matrimônio. Mas não tem como anular o que Deus uniu, só a morte que separa. Não tem poder que possa anular essa união de alma, só a morte que tem, que é a espada que rasga esse laço contraído voluntariamente. Por isso tem que rezar, os senhores solteiros rezar e buscar mulheres de Deus. Nós sabemos que as mulheres têm um poder muito grande de persuasão. Se casa com uma mulher desmantelada, o homem, por santo que seja, vai ser desmantelado, sim, senhores. Então tem que buscar em oração, e o homem desmantelado, bom, desmantela a mulher, faz ela sofrer muito. Mas as senhoras têm um poder de vontade mais forte do que os homens por princípio. Se elas vão rezar, ele vai chegar em casa da igreja, o homem vai dizer um monte de estupidezes, mas as senhoras domingo que vem vão estar rezando de novo. O homem não, para não ouvir buzinar a mulher impia, ele vai deixar Deus, a primeira coisa que ele vai fazer, porque não quer problema, não quer ouvir desaforo. Então, homens, jovens, busquem mulheres de Deus, sabendo que a força da vontade do homem é muito frágil. E as mulheres também, tem que buscar a mulher, sendo uma mulher firme em Deus, buscar um homem de Deus que vai evitar muitos problemas na vida a dois aí.
O que é o matrimônio e o casamento civil? O casamento civil não é mais que uma formalidade prescrita pela lei para os cidadãos, a fim de dar e de assegurar os efeitos civis aos casados e a seus filhos. Até 1974, isso não existia. Então nós vamos até Adão, até 1974, neste país, ou desde a colonização, não existia, hein? E tudo tinha força civil, inclusive o sacramento, porque nós éramos um país católico, não só em número, mas também em repercussão na sociedade. Então tudo estava na certidão de matrimônio que estava numa paróquia onde os senhores se casaram. Mas como quiseram dissolver esta união, inventaram uma legalidade, formalidade humana, que é frágil como a casca de um ovo. E é muito fácil, hein? Pode casar hoje no civil e 2 dias depois chegar lá, eu quero o divórcio. É muito simples, por quê? Nem eles dão valor para isso. E aí depois acham que o sacramento também está anulado. Não, morte, só a morte separa o que Deus uniu pelo sacramento. Pode um cristão celebrar somente o casamento civil? Não. Um cristão não pode celebrar somente o casamento civil porque não é um sacramento. Para nós batizados, os senhores só estão casados se celebram o sacramento diante de um sacerdote. Bom, em outra ocasião já falamos como se casa, e aí estão unidos corpo e alma. União de corpo e de alma. Agora é conveniente casar civilmente, porque também depois do matrimônio religioso ou antes ou depois. Por quê? Porque como para o Estado a união religiosa não vale nada, vai facilitar às vezes para quem trabalha o convênio médico, quando aparecer as crianças, nomes e quando morre toda a papelada, não é conveniente. Mas quem vive só com sacramento civil não está em pecado nem diante de Deus, nem diante dos homens, porque esta é a união que Deus estabeleceu. Aí quem estivesse somente unido pelo casamento civil, estaria em estado habitual de pecado mortal, e a sua união seria sempre legítima diante de Deus e da igreja. Por isso, quem está casado somente no civil não pode ser padrinho de batismo nem de crisma, não pode comungar, não pode receber a absolvição, não deveriam nem cantar na igreja, no coro. Por quê? Porque é uma ação litúrgica cantar no coro, não quando tem um coral. Se for um homem, não pode servir o altar como acólito, não pode. Mesmo que ninguém saiba. Por quê? Porque ele, diante de Deus, ele está em estado de, como os senhores dizem, estão emancebados, não? Estão unidos numa união que diante de Deus chama pecado. Não é concubinato, não é uma união segundo Deus nosso Senhor. Aí pode-se fazer o casamento civil? Sim. Deve-se fazer, como havíamos dito, porque embora não seja ele sacramento, serve, no entanto, para garantir aos casados e seus filhos os efeitos civis da sociedade conjugal. Eis porque, em regra geral, a autoridade eclesiástica não permite o casamento religioso quando não se cumpre as formalidades prescritas pela autoridade civil. Hoje em dia facilitaram muito. Quando as pessoas não querem ter 2 casamentos, um lá no cartório e outro na igreja, é possível ir no cartório e pedir um papel que, quando assinamos no altar, tem força para os 2 lados. Não? Foi muito simplificado hoje. Mas também para evitar outra mazela. Tem gente que se casa no religioso, depois deixa a mulher ou o homem e vai se unir em união civil com outra pessoa. Para evitar essas mazelas, a igreja conhece os filhos de Eva e de Adão, então pede para casar nos 2. Mesmo que diante de Deus o civil não tenha força de nada, é somente uma burocracia humana.